Ele está demorando para gravar. Começou. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de técnicas de feixes iônicos para análise de materiais. Essa é a aula prática como sequência da aula de Fundamentos 3, Danos e Sputtering. No último tutorial, a última aula gravada que eu compartilhei é um tutorial a respeito do uso do programa Stream, que é esse programa que está aberto na tela para vocês. E hoje a gente vai fazer uma atividade prática com esse programa, fazer algumas simulações, tentar tirar alguma conclusão a respeito das técnicas de feixes iônicos, a respeito de danos na amostra e etc. Né? Então, o que eu gostaria que a gente fizesse é que a gente acompanhasse dois tutoriais do Stream, o tutorial número 1 e o tutorial número 4. Vocês vão poder baixar o PDF desses dois tutoriais com o link que eu estou passando agora no chat. Opa, passei o... Esquece esse link que eu passei, que é o link da reunião. Porque como eu estou na máquina virtual, eu não consegui transferir o link. Deixa eu pegar ele aqui. Agora sim. Então, aqui no meu caso, eu uso o ambiente Linux, mas eu estou rodando o Stream numa máquina virtual com Windows. Por isso que eu tive problema de transferir o link, mas não vai fazer muita diferença para a nossa discussão. Né? Então, a gente vai começar com o primeiro tutorial, o tutorial de implantação, Ion Ranges, né, alcances iônicos, e vamos tentar, com esse tutorial, aprender um pouquinho como se usa o programa Stream para fazer avaliação de geração de danos no material, que possa servir para você ter uma estimativa de danos causados na amostra. Eu acho que essa aula prática ela vai ser muito mais uma espécie de exercício de convencimento, onde a gente vai ver os danos, quais são os danos causados por feixes iônicos no material, e quando a gente mudar o feixe para um feixe de técnica analítica, aí vocês vão se convencer de que essas simulações elas vão ser feitas em casos muito raros e muito especiais, porque os danos são bem baixos. Mas acho que é interessante a gente discutir nesse grupo, nesse curso, né, quais são os possíveis danos e etc. Até porque essa área de danos de feixes iônicos em materiais é em si uma área de pesquisa interessante. Inclusive até é uma das condições de materiais extremos. Eu sei que tem muitos alunos desse ramo de estudos nesse grupo. Eu sei que não é o que vocês costumam usar, mas é um ambiente extremo. Né? Então, aqui no tutorial, tem muita coisa aqui que a gente vai pular, que não é exatamente pertinente, a gente vai para o que é direto, né? Mas basicamente ele propõe o seguinte exercício, né? Simular uma implantação iônica de algum material que possa produzir um semicondutor extrínseco do tipo N a partir de silício. Né? Então é uma implantação de um dopante no silício, e ele dá as características da implantação que deve ser realizada. Né? Implantação em 250 nanômetros de profundidade, no pico, né? E que a densidade do dopante nessa profundidade seja de 5 vezes 10 a 18 átomos por centímetro cúbico. Né? Ele coloca uma restrição aqui, ele diz o seguinte: como uma limitação adicional, nós vamos assumir que o seu implantador tem uma tensão, uma energia limitada a 200 kevs. E a gente vai ignorar um pouquinho isso aqui. Né? Vamos fazer um exercício
E por que a gente vai ignorar isso? Porque para produzir um semicondutor do tipo N, você tem uma família da tabela periódica que você pode implantar no silício, e ele aqui está basicamente dizendo, escolha um elemento daquela família que você consiga implantar com o implantador dessa energia aqui. Mas a gente não vai se limitar a isso, vamos pegar uma parte de vocês vai simular um elemento, outra parte outra, independente de qual energia seja, para a gente depois no final entender se tem alguma diferença e quais são essas diferenças. Tá? Então, basicamente a primeira coisa que ele diz é que você vai implantar em silício e que os possíveis candidatos são fósforo, arsênico e antimônio. Esses são os possíveis candidatos. Então, vamos tentar olhar qual a energia que a gente precisa para esses íons para implantar as suas espécies em 250 nanômetros de espessura, aliás, de profundidade, usando o stream. Então, para isso, como é que a gente faz? A gente vai começar a usar o stream naquele modo mais básico, que vocês devem ter visto no tutorial, que é olhar a tabela de ranges, né? Tabela de alcance. Então, no target, a gente vai adicionar silício. Acho que vocês estão conseguindo enxergar minha tela ou não? Está muito pequeno. Sim, dá pra. É meio pequeno, mas com a interface do programa aqui Se pudesse aberta. aumentar um pouco, ia ajudar bastante. Esse é o problema, porque eu não consigo aumentar a tela, eu não consigo dar zoom aqui. Mas quando você fala, dá para saber o que você Será acompanhar. Ô Thiago, você tem. Então, eu ia falar isso, tem a ferramenta da lupa do Windows. Aí, ó. Ixi, e agora? Como é que eu faço para sair disso? Nossa, agora sim. Como é que faz para sair da lupa agora? Um Ctrl menos, sei lá. Ctrl menos. Ixi. Ctrl Z, talvez? Lupa. Menos um. Oi, professor. Oi. Por que você não muda a resolução do seu Windows? É uma boa tentativa, vamos ver. Diminuir a resolução deve ajudar um pouco. Cara, faz tanto tempo que eu não mexo com Windows que... É em configurações de exibição. Tá bem aí na direita, resolução da tela. Pô, não tem nenhuma que mantenha a proporção. Deixa eu... não. Thiago. Oi. Acho que talvez se você alterar aí o tamanho do texto, provavelmente ele aumenta, tá em 100%. Se você colocar pra 150, talvez ele aumente. Aí, ó. Opa! Coloca Melhorou? 150, acho que fica melhor. Mas aí 150 para mim vai ficar péssimo, porque 125 já tá... 125... Melhorou para vocês aí ou não? Bem melhor. Ficou bom, ficou bom. Tá, então vamos continuar assim. Então a gente tem que definir um alvo, silício, né? E aqui em cima é onde a gente define a espécie que vai ser implantada. Vamos começar com o fósforo. Bom, aqui eu não quero fazer essa discussão, mas aquelas espécies iônicas que ele diz que são candidatas é porque elas estão na família 5 da tabela periódica. Enfim, elas são
são doadores de elétrons quando implantados no silício, né? Eles têm um elétron a mais na sua configuração da eletrosfera, né? da última camada, e eles tornam o semicondutor do tipo N, né? O semicondutor intrínseco do silício em semicondutor extrínseco do tipo N. Não é esse o foco, é só dando uma explicação rapidamente, mas a gente vai mesmo olhar o que acontece com esse íon de fósforo quando é implantado lá dentro do silício. Então aqui a gente já colocou fósforo, o alvo o silício, a energia mínima e a energia máxima, porque ele vai gerar uma tabela. E aqui alguém perguntou no grupo o que era stoich. Stoich é stoichiometry, é a estequiometria do composto. Nesse caso aqui está só silício, né? Mas você poderia fazer, por exemplo, adicionar um outro elemento e colocar oxigênio, por exemplo, aí você colocaria SiO2 dessa forma, onde stoich de silício é 1 e o stoich do oxigênio é 2, e aí você tem SiO2. Tá? Então, mas no caso desse tutorial, vamos rodar apenas fósforo em silício. E aí a gente vai calcular a tabela. Ele vai perguntar se ele pode salvar. Oi, alguém quer falar alguma coisa? Eu queria fazer uma pergunta. Sim, pois não. Se o meu material, o meu alvo, tivesse 2 tipos de moléculas, tem como eu simular isso? Porque pelo que eu entendi, aí eu monto uma molécula. Na verdade, assim, você vai colocar uma proporção de que esse material é encontrado naquele material, onde você colocaria a estoquiometria de uma molécula e outra molécula, mas ponderada pela concentração das duas moléculas. Tá. E também aqui uma dúvida no tutorial na questão das ligações. Não tem realmente... Porque ele mencionou uma correção, mas como eu calcularia isso se meu material não tivesse nesse dicionário, algo do tipo? As correções das ligações? Tá. Isso é uma pergunta bastante rebuscada, na verdade, né? A gente pode comentar um pouco mais sobre isso no final da aula. Mas só para... porque se você usar a biblioteca de materiais do Stream, a biblioteca de compostos, essas correções já estão lá. Agora, se você for usar, for criar um alvo customizado, aí precisa ver lá no manual como insere essas correções, e eu vou dizer para você que eu não sei de cabeça como faz isso. Tudo bem, obrigada. Tá? Mas eu te mostro depois como essas correções são inseridas na biblioteca. Você, por favor, me lembre mais para frente, tá bom? Tá bom. Então aqui ele vai perguntar se ele pode salvar isso num arquivo, você diz que sim, e aí ele vai gerar essa tabela, né? Então a tabela aqui tem as energias do fósforo, poder de friamento eletrônico, poder de friamento nuclear. A gente brincou com essas duas colunas na atividade de íons, né? Tem aqui o projected range, é o range projetado na direção longitudinal. Tem uma coisa aqui chamada longitudinal straggling e lateral straggling. Straggling é dispersão, né? Então, isso aqui é uma dispersão longitudinal do perfil de implantação, e esse aqui seria um perfil lateral do perfil de implantação, uma dispersão lateral do perfil de implantação, grosso modo. A gente vai ver isso na simulação, essas duas características aqui. Mas a coluna que a gente está interessado aqui é esse projected range aqui. Por quê? Porque a gente vai fazer uma implantação em 250 nanômetros de profundidade. Então a gente quer que o range desses íons sejam dessa ordem, de 250 nanômetros. Então, se a gente procurar aqui, 2.500 angstroms, ele vai estar entre as energias de 180 e 200 kevs. Então, a 180, o range projetado é 2.359 angstroms, e para 200 kevs é 2.610 angstroms. Então a gente pode estimar que a energia desse feixe de fósforo, para ser implantado a 250 nanômetros, tem que ser 190 kV. Tá? Então vamos tomar nota disso. Deixa até eu tomar nota aqui também, para depois eu não esquecer. Então, o fósforo 190 keV.
que é o que o Stream usa no tutorial, mas como eu disse, a gente vai tentar explorar um pouco melhor essa ideia. Vamos agora olhar um outro candidato que tenha, né, o arsênico. Né? Se a gente vier aqui na tabela e escolher o arsênico, também mantenho o alvo e recalcular a tabela. Quando a gente recalcula a tabela, tem aqui o range projetado, vamos procurar os 2.500 angstroms. Né? E aí, olha só, 2.566 dá 400 kevs de energia. Então, para conseguir implantar o íon de arsênico lá a 250 nanômetros de profundidade, você precisa, no caso desse íon, colocar 400 kevs. E isso está relacionado com o número atômico desse elemento, né, desse íon, que é muito maior, então o poder de friamento é maior. Para a mesma energia, ele vai ter um alcance menor, então você precisa compensar, aumentando a energia para conseguir chegar naquela profundidade lá toda. Então, vamos para o último candidato. O último candidato é antimônio. Vamos ver por aqui o antimônio. Antimônio. Recalcular a tabela. E na coluna do range projetado, procurar os 2.500 angstroms. E aí os 2.500 angstroms de alcance representa uma energia inicial de 600 kevs. Então, acho que a gente pode fazer o seguinte. Nós temos 14 pessoas. Eu acho que é 12, né? Porque eu devo estar contando dobrado aqui. Então a gente pode dividir 4 fazem um íon, 4 fazem outro íon, 4 fazem outro. Então, vamos ver. Aqui na minha lista, na ordem, vamos fazer o seguinte, ó. Alexandre, Arilson, Caio e Davi fazem com o fósforo. Eduardo, Elza, Giancarlo e Matheus fazem com o arsênico. Arsênico não. Arsênico. Rafaela, Rafael, Rodrigo e Tiago fazem com antimônio. Tá? Então, fósforo 190, arsênico 400 e antimônio 600. Apenas anotem esses valores por enquanto, que a gente vai configurar a simulação aqui para a gente fazer o cálculo do trim, que esse que é o importante. Mas aqui a gente meio que explorou como que a gente pode... Oi? Arsênico 400 keV, isso mesmo. Então aqui a gente explorou como usa essa tabela, meio que para ver qual é a profundidade que a gente quer implantar, né? Qual é a energia que atinge a profundidade que a gente quer implantar, ou qual é a profundidade que a gente implanta, dado uma energia que a gente conhece. Então, vamos agora configurar uma simulação de Monte Carlo desse íon entrando no silício e ver qual que é o dano causado ali. Né? Então, para isso, a gente vem nesse outro modo, Trim Calculation, que é o que vocês viram no tutorial. Eu vou aproveitar que eu estou nessa tela vazia aqui para responder a pergunta da Rafaela. Né? Então, se eu clicar aqui, ó, Compound Dictionary, vai aparecer um monte de materiais aqui, divididos em categorias. A gente pode vir aqui, por exemplo, em plástico, epóxi, por exemplo. E aí, quando você olhar, você vê aqui, ó, que na descrição do alvo, tem aqui, ó, os valores que ele usa para fazer a correção do poder de freamento dadas as ligações químicas, né? Então ele tem o core stopping e tem
Aqui, as correções que ele faz devido às ligações eletrônicas, né? O string tem uma filosofia de correção para compostos chamado core and bounds, onde ele separa uma correção para os núcleos e uma correção para as ligações. Aqui tem essas correções, mas essas correções elas são válidas ou elas são requeridas para esses elementos mais leves, né, para as ligações de elementos mais leves, carbono, hidrogênio, carbono, oxigênio, carbono, nitrogênio, carbono... só os mais leves mesmo, lítio, né, para mais pesados não necessariamente. Alguém está fazendo pergunta? Matheus. Ixi, Matheus, aí você me pegou, hein, cara. Qual é o feixe que eu falei para você usar mesmo? Deixa eu ver. Eu acho que foi... arsênico. Não, então eu queria saber o contrário, então, já que o feixe arsênico é o material. O material, todo mundo vai rodar em silício. Ah, entendi. Isso que eu não peguei. Todo mundo implanta em silício. Então, Rafaela, não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu, professor. E também uma outra questão, eu acho que assim, é uma pergunta mais geral. Para feixes iônicos no geral, eu não me importo assim, qual tipo de rede, por exemplo, do silício, ou o parâmetro de rede dele no geral. Então, essa é uma coisa que eu ia discutir mais para frente, que é o fato de que a gente vai fazer um cálculo de amorfização, que é o que tem nesse tutorial aí, mas no fundo, esse cálculo do string é feito no material amorfo. Tá. Tá bom, obrigada. Tinha alguém pedindo o link do tutorial de novo? Alguém passou? Ótimo, legal. Obrigado, Giancarlo. Então, voltando aqui, a gente vai criar um alvo de silício. Aqui. O feixe, eu vou rodar o fósforo, igual do tutorial, mas vocês rodem aquele que a gente combinou aí. A energia do fósforo eu vou colocar como 190 kevs. Quem for rodar arsênico coloca 400 kevs, e quem for rodar antimônio coloca 600 kevs, aqui nessa caixa aqui, ó. Tá? A espessura. Então, no caso, como a gente está procurando 250 nanômetros, a gente vai fazer implantações em 250 nanômetros, a gente vai olhar esse cálculo estatístico e tal, a gente vai colocar uma espessura aqui que é o suficiente para a gente conseguir enxergar essa distribuição de implantação lá dentro do material. Vocês já vão entender por que isso. E no caso do tutorial, ele recomenda 350 nanômetros ou 3.500 angstroms. Né? Então a gente coloca esse 3.500 aqui. Todo mundo chegou até aqui. Ninguém clica em nada ainda. Mas todo mundo chegou até aqui? Sim. Certo. Caio. Deixa eu ver. O Caio roda fósforo. Eu acho. É mais para ter uma variedade, não tem necessariamente uma roda aquele que você lembrar. É mais para a gente ter uma diversidade. Para eu não falar todo mundo sorteia um íon, aí todo mundo sorteia fósforo, entendeu? É mais para isso mesmo. Só para a gente ver as diferenças depois. Então, agora, o que a gente tem que fazer é o seguinte, no tutorial ele explica isso. Para a gente calcular o range não, para a gente calcular os danos, a gente tem que vir aqui, ó, nessa opção de damage, escolher aqui no menu essa opção aqui, que é Full Damage Cascades. Detail Calculation with Full Damage Cascades. O que isso significa? Ele vai calcular o dano causado também pelos recuos. Então o íon vai entrar no material, ele vai causar os deslocamentos,
e ele vai computar no modo básico quais foram esses deslocamentos. Mas nesse Full Damage Cascade, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aquele átomo da amostra que foi deslocado do lugar e vai simular ele também, para ver quais são os danos que ele vai causar. Como se fosse um efeito dominó, né? Então o íon vem, causa um dano, que só é computado no modo básico, mas nesse full damage ele vai pegar esse íon que foi deslocado e vai calcular ele para ver se ele produziu dano quando ele foi deslocado. Então, feito isso, a gente pode calcular em save trim, save input e run trim. Ele vai começar a fazer esse cálculo aí. Então, basicamente, a gente começa a ver alguns traços, né? Ele está calculando, está gerando esses traços aí. Cada traço laranja é o íon que está sendo implantado. O verde são os silícios de recuo. Então você pode ver que para cada região onde no meu caso o fósforo, mas no caso da sua simulação pode ser o arsênico, o antimônio, você vai ver que em alguns pontos são criados esses pontinhos verdes, que são os silícios deslocados pela colisão. A simulação de todo mundo está funcionando aí? Sim, parece que o seu está mais rápido, né? O meu também, eu estou fazendo com o arsênico. Também senti isso aí. É possível. Por quê? Por causa das massas? Por causa das massas, você tem um stopping power maior, né? Para um número atômico maior. Ele vai perder mais energia. Então, os cálculos que ele está fazendo, eles têm uma resolução diferente, né? Se tiver muito lento para você, você pode fazer o seguinte. Deixa eu ver. Pause stream. Não, talvez melhor. Você pode fazer o seguinte, você pode simplesmente fechar isso aqui. Diga não, porque ele está perguntando se você quer continuar depois. Aí você coloca fósforo aqui, se tiver muito lento para você. Tá bom? Então, coloquei aqui. Aí, ele está fazendo esse cálculo, é uma simulação de Monte Carlo, vai demorar para acumular estatística, tá certo? Mas tem alguns pontos que a gente vai olhar nesses dados e que são importantes para a gente entender os processos de interação, né? Uma coisa é que aqui nessa tabela tem as energias de rede, energia de ligação na superfície, e energia de deslocamento, que a gente discutiu na aula teórica, né? E como no nosso alvo só tem silício, só tem os valores de silício aqui, né? Então estão aqui esses valores, e tem um monte de opções aqui, variáveis, que a gente vai olhar, mas que a gente está enrolando aqui, esperando acumular estatística, né? Mas vamos dar uma olhada aqui no tutorial. O seguinte, ele fala para a gente olhar o gráfico de ion ranges, alcances iônicos. Vamos olhar na verdade, ele fala ion ranges, mas é esse plot aqui, ó, ion distribution, né? Se você olhar nessa coluna aqui, distributions, aqui na esquerda, não sei se vocês conseguem ver o meu ponteiro de mouse, mas tem um checkbox aqui do plot, quando você clica nele, ele abre a simulação. E aí você entende duas coisas. Primeiro, que é uma simulação de Monte Carlo, então a gente tem que esperar acumular a estatística mesmo aqui. E essa distribuição vai ficar cada vez mais bonitinha conforme o tempo vai passando aqui. Mas a gente vê que o pico da distribuição está se formando aqui ao redor do que a gente, a olho aqui, pode dizer 250 nanômetros. Mas que o íon ele pode ir até um pouquinho mais fundo, tá vendo? Isso se deve aos processos nucleares que são aleatórios, né? Então, pode ser que você tenha alguns íons que vão perder mais energia, outros menos, e é isso que está sendo levado em consideração nessa distribuição. Tá todo mundo nessa página, tá todo mundo nesse ponto da simulação? Alguém está tendo dificuldade?
Professor, Sim. como é que faz para voltar esse gráfico da profundidade? Que eu minimizei ele aqui. Esse aqui? Tô achando. Não, o da esquerda. Esse aqui? Eu acho que é isso aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Só que ele não perde as informações, mas ele apaga a figura. Ah, entendi. Você achou ou não? Achei. Achei. Você pode olhar no outro plano também, se você quiser. Tem aqui no plano profundidade Y e aqui profundidade Z. São 2 planos, né? E ele está fazendo na memória aí um cálculo 3D, né? Um cálculo tridimensional. Bom, todo mundo aqui, mais alguma dúvida? Mais alguém tem perguntas? Então, vamos... Por favor, me interrompam se tiverem, tá? Vamos dar uma olhada nessa tabelinha aqui, ó. Tem esse símbolo de porcento, energy loss, né? Então, percent energy loss por diversos processos, né? Então, porcentagem de energia perdida por processos de ionização, porcentagem de energia perdida por processos de geração de vacâncias e por processos de geração de fônons, né? Quem que é o processo físico que gera a perda de energia por ionização? O stopping power eletrônico, né? Exatamente, stopping power eletrônico. E nesse caso, os íons que estão sendo implantados, eles estão depositando a sua energia na amostra em processos de interação com a nuvem eletrônica, ou seja, em processos com stopping power eletrônico, de 45%. Essa é a fração da energia total que esse íon está perdendo no material para o material em processos eletrônicos. E quem é que gera essa perda de energia por vacâncias, criação de vacâncias? É o nuclear, certo? Quando ele colide com os íons, ele tira da rede. Exatamente. É o stopping power nuclear, né, que o íon colide, transfere energia para o átomo da amostra, ele sai da posição dele, gera uma vacância, e tem uma transferência de energia ali para aquele outro material. Então o íon perdeu a energia dele, né? Ele transferiu a energia. E quem é que é o processo que causa a geração de fônons? Acho que majoritariamente o stopping power nuclear também. Também, exatamente. Por que são 2 processos? Porque num processo é porque o íon colidiu com o átomo da amostra e conseguiu deslocá-lo da sua posição, conseguiu arrancar ele da rede, soltar ele das ligações e tirou ele dali, criou um buraco, criou uma vacância. E no caso dos fônons, não, ele transfere energia, mas essa energia não é suficiente para quebrar as suas ligações, e o átomo da amostra ele passa a vibrar, né, no movimento harmônico simples, ali naquele potencial que ele está submetido, e que é o fônon, né? O fônon são as ondas de vibração, né, do material. Então, veja só, o íon perde 45% da sua energia por esse processo e 0,13% da energia por criação de vacâncias e 0,45% por fônons. E os recoils, que são os átomos da amostra que recuam, eles apresentam uma outra configuração, veja só, 22% da energia é por ionização, 2,52% é por geração de vacâncias e 29% por geração de fônons, né? Por que é que os recuos geram tanta perda perdem uma fração tão significativa da sua energia em criação de fônons? Porque eles têm uma energia mais baixa que o íon inicial? Porque
o silício que é arrancado, ele tem uma energia mais baixa, então ele vai interagir por processos nucleares com os átomos vizinhos, mas ele não vai ter, majoritariamente, energia para transferir para o seu vizinho numa colisão, energia a ponto de criar uma vacância. Então é mais provável que um silício que sofreu recuo, ele gere danos, ou gere perca muito da sua energia, gerando fônons, do que criando vacâncias. Apesar de que, veja, as vacâncias geradas pelos recuos são significativamente maiores do que as geradas pelo fósforo. Né? Por quê? Professor, eu não entendi essas porcentagens. Então, essas porcentagens são... Pode falar. Essas porcentagens são calculadas dentro desses íons que estão aqui, né? Eu acho que... acho que tem... A gente vai chegar lá, tá? A gente vai chegar lá. Tem uns processos... Porque, sei lá, o íon perde 0,13% com vacâncias, eu imagino que a energia transferida nas vacâncias são os íons de recuo. Então, como é que... não entendi. Eu vou chegar lá, Tá bom. Vamos discutir esse cara aqui primeiro. O que essa energia essa criação de vacância dos átomos de recuo é maior por causa dos átomos de recuo do que dos íons, né? Porque a gente discutiu que os fônons a proporção de fônons é maior por causa da baixa energia dos recuos, mas porque mesmo assim a criação de vacância dos recuos é maior do que gerada pelos íons. Tem a ver com as massas serem iguais? Tem a ver com as massas serem iguais. Se vocês se lembrarem da atividade prática de íons, onde a gente calculou o fator de recuo, né, o quão eficiente era a transferência de energia do íon para o átomo da amostra, a gente via que tinha um pico de eficiência quando as massas eram iguais, né? Quando as massas eram próximas. Se as massas são muito diferentes, a eficiência de transferência de energia ela cai, né? A porcentagem de energia cai, da energia transferida. E aí agora, vamos ver aqui na discussão aqui do... Essa discussão dessa tabelinha, ela está no outro tutorial, aí a gente discute esse negócio que você perguntou, tá, Thiago? A gente já vai chegar lá, a gente já está quase acabando aqui. Outra coisa, Ion Recoil Distribution é o outro gráfico que ele fala para olhar. Aqui em branco, perfil em branco, a gente está vendo o mesmo plot da direita aqui. Mas em laranja, a gente está vendo a distribuição dos átomos de silício depois que eles pararam, né? De uma vez que ele recuou, ele parou aonde? Aí tem um histograma da posição de parada desses silícios de recuo. A gente vê, por exemplo, que o range... Será que eu consigo mudar essa... Não sei se eu vou conseguir mudar essa cor aqui. Mas a gente vê que o gráfico de alcance, que seria esse gráfico branco, ele vai além do gráfico de recuo, né? O gráfico de alcance faria isso aqui assim, né? Seguindo essa tendência aqui. Não sei se está dando para entender o que eu estou falando. O gráfico de alcance de fósforo vai além do gráfico de recuo do silício. Isso porque aqui no finalzinho,
os íons de fósforo têm menos probabilidade de causar recuo no silício, justamente por causa da relação da energia de ligação. Tá? Então, o átomo de fósforo está chegando aqui no final, está perdendo energia, chega aqui, ele pode não ter mais energia para arrancar o silício da sua posição, então ele não vai provocar uma distribuição de silício, uma redistribuição dos átomos de silício aqui. Ele vai causar bastante geração de fônons aqui no final, mas não o deslocamento dos átomos de silício. Deu para entender ou não? Ô, professor, eu só não entendi Diga. o que é o eixo Y desse gráfico, eu tô meio perdido. Então, é um histograma de posição de átomos, né? Só que ele está normalizado pela densidade do material, né? E também pela fluência de íons depositados. Vai ficar claro quando a gente fizer essa conta que a gente vai fazer agora, que é proposta no tutorial. Que ele pergunta se você tem... cadê? Como aqui adquiriu menos estatística, acho que a gente devia olhar aqui nos gráficos do tutorial. Aqui. Mas esse gráfico laranja, que no meu computador está laranja, no dele é esse gráfico verde aqui. Ó, né? E aqui acho que dá para ver bem aquela questão que eu estava falando da distribuição dos íons implantados se estender por uma região mais profunda do que os danos de silício, certo? Então, olha só. Ele pergunta se você consegue dizer que é gerada uma camada amorfa de silício. Né? Para você conseguir gerar uma camada amorfa de silício, você está falando que, imaginando que esses silícios estão lá todos ordenados numa orientação cristalográfica, e que você vai bagunçar aquela distribuição. Vai bagunçar isso pelas colisões com o átomo de fósforo. Tá? Para que você consiga gerar essa bagunça para gerar o silício amorfo, você supõe que você tem que gerar pelo menos uma vacância por átomo daquele material. No caso do silício, você tem a densidade atômica de 5 vezes 10 a 22 átomos por centímetro cúbico. Então, você está procurando uma densidade de vacâncias que seja igual a 5 vezes 10 a 22 vacâncias por centímetro cúbico. Tá? E como é que a gente acha essa vacância olhando esse eixo Y aqui? Precisa multiplicar pela fluência, que é o número de átomos por centímetro quadrado que você injetou na amostra. Nesse caso, olha só, a gente precisa... A gente precisa de 5 vezes 10 a 14 átomos de fósforo por centímetro quadrado para conseguir amorfizar o silício. Por quê? Porque essa leitura aqui do máximo, aqui, ó, desse gráfico, deu 10 vezes 10 a sétima, né? 10 a oitava. Né? Então 10 a oitava com 10 a 14 dá 10 a 22, tem esse 5 aqui para completar essas 5 vezes. Então o que acontece? Esse gráfico aqui, ele é normalizado pela densidade atômica do material e também pela fluência, quantidade de átomos de fósforo que você incide no material. Por que ele faz essa normalização? Porque isso aqui é uma simulação de Monte Carlo, né? Então ele está fazendo isso aqui, é uma distribuição de probabilidade que para você transferir para vacâncias por centímetro cúbico, você precisa ponderar pelo número de íons que você vai realmente implantar no material. Isso, olha aqui, ó, aqui tem o número de íons que ele calculou, olha. 1888, 1888 agora, né? Foram o número de átomos de fósforo que ele propagou dentro desse material para calcular essas distribuições, né?
Então, para a gente transpor isso para a vida real, lá, para quantos íons por centímetro quadrado a gente tem que implantar, a gente tem que multiplicar pela fluência. Deu para entender ou não? Se puder, você pode repetir só... Porque eu não entendi. Não, por que tem que multiplicar? Eu não peguei, pra falar a verdade. Tá. A multiplicar. Por que ele está normalizando essas distribuições, né? Ele normaliza pelo número de íons simulados para você multiplicar pelos número de íons que você vai implantar, para você fazer a proporção, né? Ele está calculando aqui a probabilidade de criação de vacância. Ele normaliza o resultado pelo número de íons que ele está implantando. E aí você precisa de multiplicar a probabilidade pelo número de íons que você vai implantar de fato. Né? Respondeu? Aham, obrigado. Matheus, foi? Foi. Tá. Então, outra pergunta que ele faz é qual é a densidade, qual é a fluência, né, quantos átomos por centímetro quadrado de fósforo a gente precisa implantar para ter 5 vezes 10 a 18 átomos de fósforo por centímetro cúbico. E o cálculo é semelhante. A gente olha aqui a distribuição de íons em range. Veja só que a normalização do eixo Y é a mesma, átomos por centímetro cúbico por átomos por centímetro quadrado. Né? É a mesma. Veja que no cálculo do que está fazendo agora ao vivo no meu computador, essa distribuição está mais feinha, né? Tem uma variação estatística aqui maior, porque eu simulei apenas 2.000 íons. No gráfico do tutorial tem uma distribuição um pouquinho mais fina, porque eles simularam mais íons. Mas você vê que tem uma convergência de valores, né? O pico aqui, a altura dele está mais ou menos aqui no 5/10 a quarta, e o dele aqui também 5/10 a quarta. E o que tem que fazer é algo análogo, multiplicar pela fluência para saber quantos íons foram implantados, a densidade de íons implantados nessa região. E quando você coloca a restrição de que você quer implantar 5/10 a 18, você tem que pegar esse valor aqui, 5/10 a quarta, né? Aliás, pegar esse 5/10 a 18 e dividir pelo 5/10 a quarta. Aí você vai encontrar que tem que implantar 10 a quarta átomos de fósforo por centímetro quadrado. Tá? Bom, olha só, o tutorial ele é interessante na nossa discussão justamente pelo cálculo da amorfização do silício, certo? Por quê? Imagina a seguinte situação, você tem um filme fino depositado no topo de um substrato de silício, e você vai fazer uma análise de materiais, vai incidir um feixe de próton, um feixe de alfa, e você quer saber, por exemplo, qual é o grau de amorfização que aquele silício vai sofrer, dado o fato de que você está implantando. Né? Você está fazendo a análise usando feixe de próton ou de alfa, você está implantando hidrogênio e hélio na sua amostra. Né? Então, de certa forma, você esperaria que lá no substrato, por exemplo, que é parte da sua amostra, você vai criar vacâncias, você vai criar danos desse tipo aqui, né, de amorfização de silício. Então, nesse caso, você precisaria se fosse feixe de fósforo a 190 keV, você precisaria de uma fluência que é de 5 vezes 10 a 14 átomos de fósforo por centímetro quadrado. Vamos então pausar e colocar próton. Vamos fazer o cálculo ao contrário. Tá? Não. Aqui eu vou colocar hidrogênio. A energia eu vou colocar 2 MeVs. E aí, no caso, eu vou ter que aumentar esse range. Vou colocar 10 microns. Deixa eu ver se é o suficiente.
Ainda não. Mais um pouquinho. Ainda mais. Isso tudo para não voltar para a tabela, né? Ok. Então agora prótons em silício. Ele está rodando bem mais rápido agora. Veja que se a gente olhar a distribuição de íons, o alcance dos íons, a gente tem uma distribuição muito mais sharp, né, muito mais estreita do que do fósforo. Aqui. Então veja, aqui ele está calculando os recuos de silício dado as colisões de próton, né? Então, veja que no caso do fósforo, essa altura desse gráfico verde era 10 a oitava, né? Enquanto que aqui com o próton é 10 a quinta. Né? Então, é 1000 vezes menor o dano causado pelo próton do que pelo fósforo. Então, não peguei o erro da minha planilha ainda, vou pegar, mas aqui a gente consegue ver que é bem mais... bem menor o dano causado pelo feixe de prótons do que pelo feixe de fósforo. Convenci ou não? Não convenceu. Se esse número aqui... Oi? Você poderia falar da divisão? É o cálculo que vocês estão querendo fazer? O cálculo lá da planilha? É. Posso falar. Só para terminar aqui, se esse número aqui é 1000 vezes menor, a quantidade de átomos implantados por centímetro quadrado tem que ser 1000 vezes maior também, o que implicaria em um tempo 1000 vezes maior. Então, só para terminar essa comparação. Aqui, o que eu estou tentando fazer é o seguinte, estou imaginando um feixe de 1 milímetro de diâmetro, calculando a área dele, e admitindo que ele tem 10 nanoamperes de corrente, calcular quantas partículas por segundo estão incidindo nessa área. Né? Então seriam esse número de partículas por segundo dividido pela área. Então isso aqui é partículas por segundo por centímetro quadrado. Por que eu estou tentando fazer isso? Porque eu quero saber quanto tempo eu tenho que deixar o silício na frente do acelerador para ele produzir essa amorfização aí que a gente calculou na simulação, né? Então, na simulação, a gente precisava de uma implantação de 5 vezes 10 a quarta fósforos por centímetro quadrado. Né? Quanto tempo tem que deixar para esse fluxo de partículas atingir esse valor? Essa é a conta. E, no caso aqui, está dando 62 segundos. Como você viu esse valor dos 5 vezes 10 a quarta no gráfico? Foi aqui da simulação, na verdade, porque se você olhar no tutorial, ele está dizendo aqui que para você atingir 5 vezes 10 a 22 átomos por centímetro cúbico de números de deslocamentos, número de vacâncias criadas ali no silício, para fazer a amorfização, você está supondo que
tem que arrancar todos os átomos do silício cristalino do lugar para você causar a bagunça da amorfização ali, né? Então, o que você tem que fazer é multiplicar, pegar esse número, né? Descobrir qual é a fluência que, multiplicando por esse número, dá essa densidade de vacâncias aqui, 5,10 a 22 átomos por centímetro cúbico. Veja que o eixo aqui está em átomos por centímetro cúbico por átomos por centímetro quadrado. Átomos por centímetro quadrado é a fluência, é o número de átomos de fósforo que foram implantados na amostra, dividido pela área implantada, né? A área do feixe. Então, a gente rodou essa simulação de Monte Carlo para descobrir esse número aqui, ó, 10 a oitava, né, que está associado à probabilidade da criação de vacâncias ali dentro. O arsênico está dando o pico nos 28 vezes 10 a 7. 28, 10 a 7? O silício recuo do silício. Sim. Então, era essa comparação que eu queria fazer, realmente, obrigado. Veja que o arsênico está gerando mais danos, né? Justamente. Está criando mais vacâncias. Então, você precisa de menos dose de arsênico do que fósforo para gerar a amorfização do silício. Bom, aqui nesse primeiro tutorial era esse o cálculo que eu queria fazer, mostrar a geração de uma camada amorfa no silício, dada a implantação, né? O outro tutorial é a mesma simulação, só que ele fala para olhar outro gráfico. Ele fala para olhar o gráfico de ionizações, que estaria ligado ao dano causado pela perda de energia de stopping power eletrônico, né? Então, olha só, se eu for olhar aqui na minha simulação de prótons, ionizações, e comparar com essa simulação do stream feita com fósforo no silício, né? Veja só. Você tem duas contribuições, uma que é do poder de freamento eletrônico do íon, perdendo energia, e outra que é do átomo de recuo, perdendo energia, causando as ionizações. Então, não precisa fazer nenhuma alteração na simulação, é apenas chamar o outro gráfico aqui, ó, ionização. Então, quando você faz isso, deve aparecer esse gráfico aqui, e no caso, como eu mudei para próton, apareceu esse outro gráfico aqui. Então a gente vê, aqui a comparação não é tão direta quanto no caso de amorfização, porque a gente está olhando perda de energia numa unidade aqui de electron-volts por angstrom, que é o stopping power mesmo, né? É o próprio stopping power. Então a gente vê aqui que os íons perdem muita energia aqui no começo, por processo eletrônico, porque eles estão sendo freados. A gente viu na aula de interação de íons com matéria, maior energia, maior a interação com os elétrons, menor energia, maior interação com os núcleos, né? E depois também tem a perda de energia por processos eletrônicos, mas dessa vez é dos átomos deslocados, né? E veja só, que nesse gráfico a gente vê que no comecinho aqui, que é a maior deposição de energia, teria 40 electron-volts por angstrom depositados na amostra, né? Naquele exemplo mental que eu tinha dito, de imaginar um filme fino no topo de um substrato de silício, você poderia olhar esse gráfico aqui e dizer que a energia, os maiores danos são causados na superfície pelo stopping power eletrônico e no final pelo stopping power nuclear. Mas no caso de usar feixes de fósforo, que são muito pesados, essa informação ela não é tão óbvia, né? Porque
ele perde energia por stopping power nuclear logo desde o começo, né? Não tem tanta diferenciação dos dois regimes. Mas olha só, a gente consegue comparar essa perda de energia por stopping power eletrônico do fósforo no silício, logo no comecinho aqui, ó, perto da superfície, em 40 eletronvolts por angstrom. Enquanto que para o fósforo, para o feixe de prótons, aqui na simulação do stream, está dando algo em torno de 2,5. Né? A maior perda de energia no processo de ionização se dá bem mais fundo e chega a um pico de 9. E ainda assim é coisa do tipo 4 vezes menor do que a energia depositada pelo fósforo. Né? Então, e você pode até dizer, se eu tenho uma amostra de um filme fino depositada no substrato de silício, eu não estou muito interessado nos danos que eu posso causar no silício. Estou nem aí para o substrato, pode causar o dano que for. Mas você pode eventualmente se preocupar com os danos causados no filme. E qual é o processo que você tem que se preocupar, então? No caso de uma análise com feixe de prótons, você tem que se preocupar com a deposição de energia por processo eletrônico. E não dá muito bem para a gente fazer uma avaliação, a não ser uma coisa qualitativa assim, ver a quantidade de perda de energia, porque você deve imaginar que essa energia ela é perdida continuamente aqui, mas lá nas moléculas ela é perdida quantizadamente, né? De forma quantizada. E aí, por exemplo, se eu pegar aqui o slide da aula de danos, aqui. A gente tem que ver, por exemplo, essas energias de dissociação. E essa energia de ionização, ela vai se converter à quebra dessas ligações. Né? Então, veja só que aqui, você vai pegar, por exemplo, a espessura do seu filme, integrar essa perda de energia dentro da espessura do seu filme, e essa energia vai ser perdida de forma a quebrar as ligações moleculares com essas energias de dissociação, né? É um processo puramente probabilístico, cada um deve ter uma probabilidade de ocorrer, deve ser possível fazer avaliações sobre isso através de medidas experimentais, mas é dessa perda de energia, dessa quebra de ligações aqui que a gente está falando com relação a essa perda de energia aqui. E aí, veja só, vem a pergunta do Tiago, né? Por que aquele número lá não estava contabilizando 100%, né? Veja que aqui, nesse caso aqui, ó, essa conta bate melhor, né? Tá vendo? Talvez até... Tá faltando aqui uns décimos, né? E o que acontece é justamente a integração da perda de energia aqui do íon, que ele leva em conta o stopping power total e a contabilização aqui ele faz em separados, tá vendo? Então, ele está contabilizando essas energias de vacância, energia de fônons, quando ele bate em alguém, mas a energia que ele está perdendo de stopping power nuclear, ele ainda está contabilizando com aquela conta contínua que a gente viu na aula, né? Só que ela não está tabelada aqui. Deu para entender ou não? Professor, mostra aquele seu gráfico lá da distribuição de recuo. Recuo? De ionização dos íons, aquela que mostra os dois gráficos. Esse? Azul e vermelho. Ah, o do tutorial aqui, esse?
Esse é do... que o meu deu bem diferente do arsênico. Posso supor que sim, Tá, é verdade. Ele tá mais o recuo tá maior do que do de íons. Exato, é. Aí é uma relação de massas mesmo, né? Veja só que o arsênico é bem pesadão, né? Ele vai perder energia por colisões bem mais fácil, bem mais provavelmente, né? Bem mais frequentemente do que o processo eletrônico, né? Teria que ter energia bem mais alta para esse processo inverter. Aqui, ó, dá para ver uma coisa interessante se eu colocar aqui, cadê? Ionization. Não dá para ver, mas o de recoils, né, o gráfico de energia perdido por recoils, ele deveria ser azul, mas ele não está plotado aqui, né? Ele está bem pequenininho aqui, ó, bem... Não dá nem para ver direito. Certo? Alguém tem perguntas? Tiago, deu para entender a pergunta que você me fez logo no começo, que eu não respondi de cara? Deu sim. Eu fiquei também... Daí surgiu outra pergunta. Sobre o funcionamento do string. Então você falou que ele calcula as colisões, mas também a perda contínua de energia do íon. Ele tá, veja só, ele está contabilizando aqui em ionização a perda de energia dado o stopping power eletrônico. Mas quando ele está freando o íon aqui, ele freia esse íon com o stopping power total. E nessas outras duas linhas, ele só está contabilizando quando na simulação de Monte Carlo houve uma colisão. É isso que basicamente está acontecendo. Então, deveria ter uma outra coluna aqui, mas essa coluna seria... Como é que eu posso dizer? Seria mostrar o modelo imperfeito, né? O modelo imperfeito do cálculo aí. Que o correto seria ele ter tantas colisões que desse conta de contabilizar o freamento nuclear, né? Esse que é o... Mais perguntas, pessoal? Só uma pergunta mais técnica. Tem como mudar o bin desses histogramas que ele gera? O bin é uma boa pergunta. Eu acho que não, mas tem como você clicar aqui, ó, esse Fzinho aqui, e ele vai te dar um arquivo. E aí pode ser que lá no arquivo tenha as coordenadas que você possa gerar o gráfico com o bin que você quiser. O Stream tem todos esses controles aqui, um monte de coisa, mas no que interessa mesmo ele não tem, né? Se mudar o bin do gráfico, por exemplo, não é uma coisa que ele tem esse controle. Aqueles gráficos tridimensionais que tem na aula também, você pode olhar aqui embaixo. Sim, se quiser. Mas, enfim. Bom, pessoal, essa era a intenção dessa atividade, tentar extrair aqui do stream algumas informações a respeito da modificação da amostra ou do material, dada a irradiação com íons. Eu tentei começar com feixe de fósforo, que é para mostrar realmente que que um feixe iônico pode realmente danificar a amostra de forma importante.
e comparar. A minha intenção era chegar no final, comparar com o Proton e ver que os danos são muito menores. Me embananei naquela conta lá da planilha lá, que enfim, depois eu vou rever o que aconteceu lá, mas espero que tenha pelo menos dado uma noção do como a gente pode usar o stream para fazer essas avaliações de dano e se convencer de que, no caso de prótons, a gente... uma coisa que talvez facilite relacionar, que pode ficar de lição de casa, por exemplo, dado esse número aqui, 9 vezes 10 à quarta, a gente pode usar esse valor aqui para calcular a amorfização do silício, né? Qual é a fluência que a gente precisa ter para conseguir a amorfização completa do silício, né? Mesmo 5, 10 a 22 vacâncias por centímetro quadrado, né? Se dividir por esse valor, você vai ter a fluência necessária de prótons para produzir uma camada amorfa aqui. Aí é calcular quanto tempo tem que ficar o feixe incidindo na amostra com 10 nanomperes e 1 milímetro de diâmetro de feixe. E aí comparar com os 10 minutos que leva uma medida, né? Acho que pode ser um bom exercício. Vou colocar isso no papel. Vocês me pediram os exercícios, eu vou colocar esse exercício para vocês fazerem. Tá bom? Thiago, eu não estou familiarizado com esse conceito de morfização. Acho que é um conceito na disciplina de ciências de materiais. Não sei se na disciplina de ciências de materiais, talvez, mas é uma coisa bastante comum em relação a processos com feixes iônicos, né? Uma coisa bastante comum é você, ou pelo menos era comum lá, o estudo onde eu fiz pós-doc, amorfizar material cristalino e depois analisar a reorientação cristalográfica, né? Você bagunça toda a distribuição cristalográfica e depois você esquenta o material, que é para ele se reorganizar novamente. Tem uma discussão no tutorial que eu recomendo que vocês sigam, que ele fala a respeito dessa simulação, que é uma simulação de um caso, né? Essa simulação que o stream faz é supondo que a amostra está em zero absoluto. Então os átomos lá dentro da amostra, eles não estão se movendo. Então ele tem uma discussão de que, na verdade, para você amorfizar o material tem que implantar muito mais, porque com a temperatura os átomos de silício conseguem se movimentar e se reorganizar, então ele consegue mais ou menos se regenerar, né? Então, para produzir amorfização na temperatura ambiente, teria que implantar muito mais. Mas a questão que eu quis trazer foi justamente que esse dano de criação de vacâncias está relacionada a esse processo de desorganização da estrutura cristalina do material, né? Esse que era o fio da meada. Perguntas? Então, pessoal, esse era a atividade prática com stream para hoje. Vou ficar aqui mais uns minutos, caso alguém queira conversar comigo. Vou parar a gravação.